Dia, crianças. Professor Marcos aqui. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre o capítulo de Sexo, Saúde e Sociedade. Não se esqueçam de se inscrever no canal das Ciências Naturais da SME no YouTube. Essas aulas que os professores mandam para vocês estão todas disponíveis lá. Assim vocês podem sanar possíveis dúvidas de vocês e aprofundar os estudos de vocês. Vamos lá naquela revisada, né, sobre o Covid, como é que a gente se previne. Sempre usar máscara, usar álcool gel 70% ou sabão, sempre limpando a mão, lavar bem as mãos, né, no caso, com álcool gel ou sabão, manter o distanciamento social, desinfectar os seus possíveis objetos pessoais, no caso, celular, e sair de casa apenas se necessário. E relembrar bem, né, quais são os sintomas: febre, tosse seca, dor de garganta, dificuldade de respirar, febre. E lembrar sempre, né, que o melhor cuidado é a prevenção. Então, o que são as ISTs? São infecções causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos e transmitidas principalmente por meio do contato sexual, oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão também pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Pode, em alguns casos, não apresentar sinais e sintomas, por isso a importância de realizar exames periódicos. Essas são algumas das ISTs, as mais conhecidas. Algumas delas também podem ser transmitidas, além de todos esses vetores, transmitidas também pelo beijo. Algumas das ISTs mais famosas: AIDS, a tricomonias, herpes genital, verrugas genitais, sífilis, gonorreia, mas também tem outras bem conhecidas, porque são muitas, então não dá pra gente falar de todas aqui. A clamídia, a candidíase. Vamos lá. Gonorreia. Gonorreia é causada por uma bactéria, Neisseria gonorrhoeae. Causa ardor a urinar e corrimento purulento. O que é que significa isso? Pus. Saída pela uretra e ou pela abertura vaginal de líquido com aspecto de pus, ou seja, pus. Nas mulheres pode não haver sintomas no estágio inicial, porém no estágio mais avançado pode causar dores no abdômen e esterilidade. O que é que significa isso? Né? Ela não pode mais ter filhos. E o tratamento é utilizado antibiótico. Alguns sintomas e sinais aqui, como a gente viu no slide anterior: dor no abdômen, secreção vaginal, sangramento, isso nas mulheres. Nos homens, infecção dos rins, infecção urinária, ardência urinar, inflamação peniana, inchaço dos testículos e secreção peniana. Sífilis. Sífilis é causada por uma bactéria, Treponema pallidum, e é muito mais perigosa que a gonorreia. Isso porque a sífilis pode matar. Sintoma inicial: aparecimento de uma ferida avermelhada indolor na região genital, podendo desaparecer mesmo sem o tratamento. Depois a doença volta a se manifestar com erupções rosas na pele, febre alta e dores nas articulações. Gente, a sífilis, ela aparece essas feridinhas vermelhas na região genital e naturalmente ela some depois de um tempo. Ela some sozinha. Então se você contrai sífilis, a infecção, você vê a feridinha na sua região genital, mas você não sente nada. E depois ela some. Então você acha que foi-se embora. Aquilo ali não vai mais causar nada, nada de ruim no seu sistema. Só que depois ela volta. Isso que a gente chama de sífilis de infecção primária, secundária e terciária. A primária é essa que aparece a feridinha e depois ela some naturalmente, você usando ou não o antibiótico, que no caso é a penicilina, antibiótico dos anos 30. E depois ela volta. Isso é a segunda fase, a secundária. Que aí, como a gente viu aqui, ela aparece com as erupções na pele, a febre alta, as dores nas articulações. E depois ela tem a terceira fase, que é onde ela vem e afeta o sistema nervoso. O sistema nervoso e o sistema circulatório. E pode levar até o óbito. Diagnosticada e tratada com antibiótico apropriado, no caso a penicilina, a sífilis é curável. Se a pessoa não receber tratamento adequado ou se automedicar, os sintomas poderão desaparecer e voltar posteriormente mais grave. Como disse, na primeira etapa, uma feridinha na região genital. Na segunda etapa, erupções na pele, os cortezinhos na pele, os buraquinhos. E depois, o caso mais grave,
que é no sistema nervoso e no sistema circulatório. Aí já é bem mais difícil de você combater. 6 sintomas da sífilis que você não pode ignorar: dores musculares, formigamento, aparecimento de nódulos nas axilas e nos pescoços. Nódulos, gente, são uns bolinhas, como se fossem coisas inchadas, nos caroços, como se fossem tumores. Dor de garganta, vermelhidão na pele e feridas indolores no local da inflamação. Tricomoníase é uma infecção na uretra e ou na vagina causada por um protozoário, Trichomonas vaginalis. Sintomas podem incluir coceira na uretra, ardor ao urinar e corrimentos mal cheirosos. Existem medicamentos capazes de eliminar o agente causador. Aqui é um comprimido. O tratamento dela pode ser de 7 dias, de 14 dias, ou pode ser também de uma dose única. No caso de 7 dias, 500 mg, no caso de 14 dias, 250 mg, e a dose única de 2 gramas. Herpes genital é uma infecção causada pelo vírus herpes simplex tipo 2. Inicialmente surgem pequenas bolhas no pênis ou no pudendo feminino. No pudendo, gente, é a vulva, que se transformam em feridas dolorosas e posteriormente cicatrizam. Em alguns infectados, as feridas reaparecem periodicamente. Não é mortal, mas não tem cura e é bastante incômodo. Verrugas genitais. As verrugas genitais, ou papilomas, ou ainda condilomas, aparecem na região genital e são provocadas por mais de 50 tipos diferentes de vírus. São conhecidos como papilomavírus humano, sigla HPV. Alguns vírus podem produzir alterações nas células da região e desencadear focos de câncer, tais como o de colo de útero e o de pênis. Gente, aqui o HPV é uma sigla, mas HPV significa uma classe de vários subvírus que podem desencadear o câncer de colo de útero e o câncer de pênis e desencadear outras doenças em você. Então, são mais de 50 tipos de vírus. E para esses vírus, para o HPV, nós temos vacina. Então, com a vacina, você pode combater o HPV. Você pode se prevenir apenas com a vacina. Algumas ISTs, a gente vai falar mais na frente da AIDS, prevenção da IST. Não é possível saber se uma pessoa é possuidora de uma ou mais IST apenas olhando para ela. Dessa forma, qualquer relação sexual pode oferecer risco de contágio. A precaução que permite evitar contrair uma IST em uma relação sexual é a utilização da camisinha masculina ou feminina, preservativos. Esse método pode não ter eficácia total caso o preservativo rompa-se durante a relação. O uso correto do preservativo e com a qualidade apropriada auxiliam na sua eficácia. Como evitar as ISTs? Use o preservativo feminino ou masculino em todas as relações sexuais. Faça o pré-natal durante a gravidez. Vacine-se contra a hepatite B e HPV. Não use ou compartilhe seringas, agulhas e objetos cortantes. Se informe sobre a política de testagem do sangue. Realize exames periódicos. Gente, nas farmácias e na rede pública de saúde, você pode realizar os testes para as ISTs, testes gratuitos para IST, testes rápidos, testes esses da AIDS que você detecta em até 30 minutos. Se você tem os anticorpos para o vírus da AIDS, o HIV, se você tem o vírus do HPV. Então, é possível você fazer uma prevenção. E também é possível, no caso da AIDS e de outros ISTs, você fazer uma prevenção pós-contágio. Você pode fazer uma prevenção pré-contato e pós-contato. Você tem as vacinas, no caso da sua prevenção. No caso do HIV, você também tem as vacinas, tem o medicamento. Isso tudo gratuito. E fora os preservativos que são distribuídos na rede pública de saúde. AIDS. AIDS e SIDA são usados para síndrome da imunodeficiência adquirida. AIDS é o nome em inglês e SIDA é o nome em português. Síndrome da imunodeficiência adquirida é o conjunto de sintomas que indica que a pessoa tem uma doença.
Isso, síndrome. Imunodeficiência é a diminuição da capacidade do corpo de reagir a doenças que seriam facilmente combatidas. Por exemplo, no caso da AIDS, como o vírus da AIDS, o HIV, ele infecta as células de defesa do corpo humano, o seu sistema de defesa, ele não consegue, o seu sistema imunológico, ele não consegue combater pequenas pequenas infecções que seriam facilmente combatidas anteriormente, no caso de uma gripe, no caso de um resfriado, pode te levar até a morte. Então você não morre de AIDS. A AIDS, ela é uma síndrome, uma doença que praticamente destrói o teu sistema imunológico, sistema de defesa, e faz com que esse sistema de defesa fraco não consiga combater as infecções que seriam as infecções cotidianas, no caso um resfriado, uma gripe, uma pneumonia que pode te levar à morte. Antes da AIDS você não morreria disso, o seu próprio sistema de defesa ele combateria e resolveria isso naturalmente. Só que como a AIDS ela destrói praticamente todas as células de defesa, o seu sistema imunológico não consegue combater isso. Daí você morre. Adquirida significa que foi contraída ao longo da gestação ou da vida, não foi herdada dos pais geneticamente. É causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Algum tempo após a contaminação, um exame de sangue pode revelar a presença de substâncias produzidas pelo corpo em resposta ao HIV. Dessa forma, dizemos que um indivíduo é soropositivo quando é detectado a presença de tais substâncias no sangue. Ser soropositivo não é o mesmo que ter AIDS, pois uma pessoa soropositiva pode levar anos até manifestar a AIDS. Mesmo antes de a síndrome aparecer, o soro positivo pode transmitir o vírus para outras pessoas. O soro positivo passa a ter AIDS a partir do momento que o sistema de defesa não consegue mais se recuperar de doenças simples. Vamos lá, gente. A AIDS, ela é a doença propriamente dita, que é causada pelo HIV, pelo vírus. A AIDS, ela é uma evolução da sua condição depois que você pega o vírus HIV. Você é contaminado pelo vírus e você pode ou não desenvolver a AIDS. Então a AIDS ela é uma evolução da sua contaminação pelo HIV. Nem todo mundo que é soropositivo tem AIDS. Porque você ser soropositivo quer dizer que você foi infectado pelo vírus HIV. Mas você pode não desenvolver a AIDS. Você pode conviver com HIV de forma saudável, mas não desenvolver a AIDS. Agora, se você tiver uma evolução do vírus, aí você vai desenvolver a AIDS. Essa é a diferença de ser soropositivo e ter a AIDS. Entendam. Por isso que nós não usamos mais a nomenclatura de DSTs, e sim de ISTs, porque no caso da AIDS e no caso de todas as outras ISTs, você contraiu o vírus, contraiu a infecção pelo vírus, só que você não apresentou a doença. Você está com o vírus, mas não apresentou a doença. Então você não está com uma doença sexualmente transmissível. Você está com uma infecção sexualmente transmissível. Aqui nós temos um informativo sobre o HIV no Brasil. A cada 1 hora, 5 pessoas são infectadas por HIV no Brasil. Em 2016, 48 mil pessoas foram infectadas por HIV. Cerca de 112 mil pessoas têm HIV e não sabem. Como eu disse, tem testes rápidos nas farmácias e na rede pública de saúde de até 30 minutos. E também tem a prevenção pré, que eles chamam de PrEP, profilaxia, pré-contato. E PEP, profilaxia depois do contato. Isso inclui medicamentos, injeções e para as pessoas, para o casal onde um é soropositivo e o outro não, existe o PEP, que é a medicação que você toma de uso contínuo, todo dia, diariamente você toma, e você reduz a zero o risco de contato, o risco de contágio do HIV pelo seu parceiro.
Então, apesar de a AIDS não ter cura, mas ela tem tratamento. Antigamente, nos anos 80, nos anos 70, 80 e 90, a gente ainda não tinha esses tratamentos. A gente não tinha os medicamentos antirretrovirais. Então, a AIDS matou muito, muito mais do que mata hoje. Porque nós não tínhamos ainda o tratamento, uma cura que fosse mais efetiva. Hoje nós temos testes rápidos de 30 minutos para você saber se você adquiriu, se você contraiu o vírus da AIDS, o vírus HIV. Antes a gente não tinha isso. Aqui nós podemos ver a taxa de AIDS segundo o município de residência. Esse mapazinho aqui. Formas de contágios da AIDS: sexo sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada pelo seu filho durante a gravidez, o parto ou a amamentação. E instrumentos não esterilizados que furam ou que cortam. Vamos lá. A AIDS, ela não passa por beijo, pelo ar, por um abraço, por contato, pelo assento do ônibus, por talheres, por pratos. A AIDS passa por fluidos corporais, sangue, sêmen, ou no caso da amamentação. Aqui nos objetos cortantes que você compartilha, tem que ter contato entre sangue, entre fluidos corpóreos. Não há notícias da cura definitiva para a AIDS, mas medicamentos recentes têm possibilitado reduzir os sintomas e o progresso, aumentando a qualidade e expectativa de vida, como eu disse, os medicamentos antirretrovirais, no caso que nós chamamos de PrEP e PEP. No caso do casal, onde um é soropositivo e outro não, o que não é soropositivo utiliza o medicamento diariamente e reduz a zero o contágio. Prevenção das AIDS e da IST. O uso de preservativos é o único modo de se proteger do HIV na relação sexual, porque o preservativo é o que protege a sua região genital. Aqui são as atividades de hoje. As 3 questões referentes à aula. A primeira, qual a diferença entre ser soropositivo e ter AIDS? A segunda, que formas de prevenção temos para as ISTs? E a terceira, comente a afirmação, Cazuza morreu de AIDS. Aqui, como vocês podem ver, está em negrito de AIDS. Então, o que é que eu quero que vocês comentem? Se essa afirmação dele ter morrido de AIDS é verdadeira e justificar por que é verdadeira, ou se é falsa e justificar por que é falsa. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal do Ciências Naturais no YouTube, para vocês aprofundarem os estudos de vocês e reverem as aulas, tirarem possíveis dúvidas. E até a próxima aula.